Hoje a nossa viagem é, para todos os efeitos, nesta entrevista 16 válvulas para o todo o terreno. Voltamos à temática que muito aprecio, em particular dentro do todo o terreno, os SSVs. Recebi hoje, e tenho todo o gosto em recebê-lo aqui em entrevista, o Ricardo Porto Nunes, ele que tem, de facto, este convite a ser aceito de uma forma rápida, simpática, instantânea, podemos dizer, e por isso está aqui connosco, para nos falar essencialmente de si, mas também de um pouco mais outra visão dos SSVs nacionais. E por isso, sem mais demoras, Ricardo manda um abraço, diretamente de Évora, aí precisamente para Porto Alegre, contando que em pleno Alentejo também esteja tudo bem e para cima, sabendo-se que aí Porto Alegre é um bocadinho mais elevado e o tempo não é tão quente como aqui. E, sem mais demoras, como eu estava a dizer, dou as boas-vindas, Ricardo, e vamos perceber aqui então só o seguinte, vamos perceber como é que chegam aos SSVs de 2022. Vamos começar por perceber como é que acontece a primeira experiência de todo o terreno, se foi nos SSVs, e quem é que tem culpa. Ricardo, bem-vindo, uma boa noite. Vamos então perceber essas origens do todo o terreno na sua vida. Bem-vindo. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito. Não estava assim à espera e agradeço imenso. E honra-me muito este convite. Portanto, o culpado dos SSVs, o culpado de todo o terreno é em parte o meu pai, o engenheiro José Megre e o Pedro Vilas Boas, porque eu sou de uma freguesia que se chama Esperança, concelho de Arrões, e tinha uma passagem épica do antigo Porto Alegre, desde a primeira edição. E quando foram as duas voltas do Porto Alegre, eu recordo-me, quando eram os 800 km, de estar nessa passagem de Ribeira, já de noite, já era bem de noite, no fim de semana de abril, bem quente, em 87, e estar lá com os meus amigos a ver a corrida, e era tudo novidade, não é? Portanto, acho que foi aí que começou a minha paixão pelo todo o terreno. Depois o meu pai tinha uma oficina de motas e depois comecei a querer correr, comecei a competir em 93. Devo ser eu e o Bianchi, devemos ser os que temos a licença no ativo há mais anos, devo ser eu e o Pedro Bianchi Brata. Portanto, comecei em 93, correr de duas rodas. E depois chegou o convite para correr até 2017 de duas rodas, com alguns interregnos. Mas a fazer, Ricardo, peço desculpa da interrupção, mas a fazer sempre o nacional, ir a norte, a sul, ou são as provas aí que nós já sabemos que a zona de Porto Alegre tem uma água especial, porque produz, de facto, fantásticos pilotos para todo o terreno, e navegadores e tudo mais, mas vive-se o todo o terreno de uma maneira completamente distinta do resto do país, e por isso é que eu perguntava ao Ricardo se realmente foi só motas essa situação, e isso era só a nível local, como alguns pilotos. Ao fim de nacional, fiz vários resultados bons a nível nacional. E em 2007 foi o último ano que fiz o nacional todo. Fiz terceiro lugar de TT1, de classe TT1, que acho que ganhou o Tomás Neves, o David Megre, e eu fiz terceiro. Isto é 2007. Depois eu vou ali um interregno e voltei em 2016. Mas eu no Porto Alegre ia sempre fazendo o Porto Alegre e fazia de 0-0, portanto já devo ter para aí 20 e tal participações de base. Iam buscá-lo a casa, não é? Praticamente. Portanto, no sítio onde mora era só, olha, vamos embora, não tem que ser como os outros, levantar-se às tantas da madrugada, ir a caminho, porque era só... Era um bocado ia a pé. E quando era aqui a corrida em Porto Alegre, que ficava em casa dos meus tios, portanto, de casa dos meus tios ao Parque Chato seriam uns 300 metros. Boa. Extraordinário, não é? E depois, entretanto, eu já conhecia o André, e o André em 2016 ou 2017... Quem não conhece, lembra lá quem é este André, porque há muitos Andrés. O André Rodrigues, portanto, o meu piloto, que é o homem da Águia de Benfica, sobre aquela que fosse... Tem esse gosto assim um bocadinho, pronto, triste, mas enfim, já lhe disse a ele, mas pronto, vá. Mas seguindo... E nós já nos conhecíamos, portanto, nós fomos os dois forcados, fomos em grupos diferentes, mas tínhamos essa paixão também pela tauromaquia, fomos os dois forcados, ele em Porto Alegre, eu em Ronchos, e ele veio treinar uma vez comigo, nós já nos conhecíamos daí, e ele disse-me, no ano a seguir, disse-me, olha, vou fazer SSVs.
e estávamos num bar aqui. Já é SSVs ou ainda no tempo dos UTVs? SSVs, 2018, 17. Ok. E estávamos num bar, aqui também carismático da Baja, que é o Joia, e parece que se juntou ali não sei, ali e eu disse, aceitei, juntou-se ali, os astros parece que se juntaram ali, e eu disse, eu vou contigo, se quiseres vou contigo. E ele disse, então deixa estar que eu vou preparar as coisas. Acho que o André também pensou, pronto, na experiência que eu já tinha de todo o terreno. E navegação com a moto é importante, na moto aprende-se muito a nível de navegação, não é? Mas foi assim, portanto, foi assim que nasceu esta parceria com o André, que já vamos no nosso 5º ano, e eu só andei com o André ao lado, portanto só naveguei o André Rodrigues, não naveguei mais ninguém. Tem sido uma experiência muito boa, os SSVs Ricardo, e olhando aqui rapidamente, antes de avançarmos para 2022, mas o que é que fica na sua memória desse passado, sempre ligado a motos e carros? Há alguma conquista em especial que queira partilhar connosco? Para depois, então, sim, falarmos de 2022? Sim, as conquistas foi os nossos títulos de campeões nacionais, não é? E vice-campeões da Europa de Taça Yama, portanto temos 2 vice-campeonatos da Europa de Taça Yama, com as acho que tínhamos tudo para conseguir ganhar, nós no Yama andávamos mesmo muito rápido. E foi esses 2 títulos de campeões nacionais, o de navegador, o André de piloto e de equipa, portanto de TT2, fomos bicampeões nacionais, que nos honra muito e foi uma grande experiência e é pena que a classe TT2 esteja um bocado a ficar esquecida, ou os pilotos não aparecem tanto, porque é uma classe muito gira. O TT2 é aqueles carros que não têm turbo, ou seja, exigem muito do piloto e do navegador, porque é quase como conduzir uma 125, temos de estar sempre a aproveitar o motor do carro, como não tem turbo, e é pena neste momento os T2 não estarem, não vê mais gente nos T2. Os TT2, ok. E neste caso, Ricardo, 2022, viu-os passar sem fazerem barulho, no caso concreto na Baja, que estávamos a falar de Grândola. No vosso caso, como é que aparece esta aposta radicalmente diferente para 2022? Como é que aceitaram um carro que falta-lhe aquele bocadinho, não é? Nem que vocês se ponham dentro do carro aos gritos, um com o outro, que não conseguem imitar o som do motor, portanto conseguem-se ouvir os passarinhos na rua, na estrada. O carro é muito giro, o carro tem uma potência... Para quem não conhece, lembrar só, é o SSV elétrico, portanto é só deixar esta nota, mas se o Ricardo me quiser explicar essa situação, força. Aquilo é um projeto que está a ser desenvolvido cá em Portugal, pelo Stefano, que é um engenheiro francês. O carro é muito giro, o carro tem uma potência fabulosa, tem pouca autonomia. Nós quase não precisamos ter a centralina nos capacetes, porque dá para falarmos praticamente um com o outro. O carro, portanto, tem ali uns problemas de juventude, é verdade, tem uns problemas de juventude. Dá ADS, não é? Sim. Ok. O carro tem coisas muito boas, mas tem uns problemas de juventude, portanto vai ter que ser melhorado ali em certa base. E nós fizemos essa corrida do ACP e após essa corrida chegámos à conclusão que a nível da engenharia eles iam modificar algumas coisas no carro e íamos, em vez de começar a fazer corridas, íamos aguardar para quando o carro viesse já vir com alguns problemas melhorados. E então, o upgrade, como acontece na Fórmula 1, por exemplo, nós sabemos disso. Por aí. E então o que é que acontece? Nós, entretanto, o André decidiu, então sendo assim, vamos fazer o europeu com o Canão. E já fizemos agora a Baja do Oeste, que nos correu bem, fizemos 11º, e como não conhecíamos o carro, o André só tinha andado 30 km no carro e eu não conhecia o carro, partimos uma correia. Demorámos 7 minutos a mudar uma correia. E quem é que vos preparou então este SSV? Porque é suposto ser para o europeu, mas a Baja Oeste não conta para o europeu, obviamente, não é? Não, a Baja do Oeste é europeu, é Oeste e Reguengos. Ok. E é da SGS carro. É um carro fabuloso, é da SGS. E como eu estava a dizer, se não tivéssemos partido
Perdido aqueles 7 minutos, no sábado fazíamos quarto à geral na nossa primeira corrida, o que era extraordinário, não é? E agora vamos fazer reguengos também com esse carro da SGS e depois esperamos para Porto Alegre, que a jogarmos em casa, trazer já o ADS já para fazer uns quilómetros, porque na Baja ACP no primeiro dia fizemos 8 e no segundo dia ficámos a 3 quilómetros do nosso objetivo, que era os 65, e só conseguimos fazer 62 porque a bateria acabou. E uma chatice, porque pronto, ficámos no meio do campo e pronto, foi... Ricardo, mas esclareça-me só aqui, porque eu não tenho aqui apontamentos e seria importante tomar essa nota, mas o europeu de todo o terreno teria começado aqui bem perto, em Badajoz, perto de nós. Há ali outras coisas que... Ajude-me a perceber, para quem em casa também entendam. Eu também não consigo perceber, porque eu reparei que para os quads começou em Badajoz, mas acho que os SSVs começou na base do Oeste. Lá está a tal situação de FPAC, FMPs, e portanto pode ter a ver aqui com campeonatos. Depois em Espanha os SSVs, pelo percebo, correm com os autos e há ali qualquer coisa que eu não... Está entendido. E a sua opinião sobre o campeonato de SSVs? Porque estava numa realidade diferente, vocês eram os últimos, pelo menos encontrei-os em Alcácer, eram os últimos precisamente para estarem à vontade, levarem os carregadores dos telemóveis para vos trazer bateria para o vosso carro. A pergunta que eu lhe faço é como é que é esta realidade dos SSVs a nível de FMP, porque vocês estiveram presentes a nível de FMP. Nós temos um grande campeonato. Neste momento, se calhar, reduziu-se em 20 carros, a média, dos anos anteriores, mas continua a ser um grande campeonato. E nós temos que ver que os 20 primeiros carros, ou os 15 primeiros carros, qualquer um pode ganhar, porque um vai tendo as asas. E é um grande campeonato e anda-se muito depressa e muito bem. Eu nem sempre eu concordo com algumas alterações que se vão fazendo a nível da FMP. A nível da FPAC, que foi na Baja da ACP, corremos pela FPAC, ainda não consegui ter uma opinião formada sobre esse campeonato, mas o campeonato FMP, eu acho que é um campeonato extraordinário dos SSVs. Há gente a conduzir muito bem. Há gente que anda no fio da navalha e pronto, o que está aqui a fazer às vezes a diferença até é os navegadores. Temos tipo o Guerreiro, o Caxias, o Sebastião, que são sozinhos, a solo, que andam ao solo, e depois o que é que acontece? Têm aqueles enganos e não conseguem ganhar, não é? Ou seja, para evitar aqueles 70, 80 quilos do navegador, vão perder as corridas porque não conseguem, não conseguem deixar esse caminho às vezes, ou perdem-se uma fita que esteja cortada, qualquer coisa do género. E é fácil de perceber que são sempre os que não levam navegadores, ou sempre que têm esses azares. Percebo isso, Ricardo. Mas e a sua opinião sobre a questão? Vamos falar aqui só de T3 de uma forma ligeira, uma vez que falamos SSVs a nível de FPAC e FMP, já percebemos que a qualquer momento pode-se repetir aquilo que aconteceu com o Alexandre Rey o ano passado. Isto é, o João Dias está num andamento fantástico, com em segundo lugar na Baja do Oeste. Poderemos ter a qualquer momento mais um espetáculo de ter um SSV, neste caso falamos da T3, a vencer à geral uma etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno. Completamente, até porque isso que os T3 estão limitados a 130 km/h. 40 km/h, não é? Porque eles também não dão muito mais, mas se dessem ali mais 5 ou 10 km/h naquelas retões que temos, seria diferente. E é uma coisa que é verdade. O T3 é um carro original, não é? Não é as carrinhas que nós vimos, que aquilo não é nada, aquilo são protótipos. Concordo. Em geral, foi bom os T3 terem aparecido a nível de marketing, foi bom os T3 terem aparecido, porque ajudou nas vendas, porque toda a gente sabe, quando compra uma Ford, não vai comprar uma carrinha igual à que eles correm, é uma Toyota, não é? Acho que há ali um desvirtualismo das marcas, não acho que ande piar aos carros por causa disso.
E os SSVs vieram trazer isso. E de um dia para o outro estamos sujeitos ao João Dias, ou mesmo o Alexandre Pinto, a meterem-se ali à confusão com os primeiros lugares, quando as etapas forem mais enroladinhas, se calhar... Como aconteceu ano passado em Lolé, e agora vamos para Lolé, a próxima etapa. Era isso que eu ia dizer, e agora vamos ter Lolé, portanto vamos ter aquela parte de serra, aquela parte ali onde a potência deixa de, se calhar, de fazer tanta diferença na velocidade de ponta, aquelas pontas malucas das carrinhas, e se calhar pode haver outra surpresa, porque o Dias está bem que estava ali perto da casa dele e é normal que conheça os sítios, não é? Mas fazer um segundo lugar ali, rápido como estava a corrida, ele teve que conduzir, ele conduz muito bem, não é? Mas teve que conduzir muito bem mesmo. Ricardo, e para final desta nossa conversa, pergunto-lhe expectativas de futuro, porque eu gosto muito de fazer esta pergunta para depois daqui por uns anos voltarmos a ver esta entrevista assim, lembro-me de ter dito no 16 válvulas, qualquer coisa assim parecida. Percebo, porque era óbvio que eu ia perguntar se autos era uma hipótese de futuro, mas já percebi que o Ricardo é uma coisa que abomina, será precisamente os autos, não lhe acha graça nenhuma, já disse isso aqui atrás, e será sempre nos SSVs. Sim, ou não? E sempre com a águia do Benfica, acho que eu não queria dizer esse nome, mas sempre com a águia ali de lado na porta, não há outra hipótese de um leão, por exemplo, com outro piloto. Desde seja, eu sou muito amigo do André, né? O André é família hoje em dia para mim, e não queria deixar de andar com o André, não é? Mas se um dia quiser parar e se tiver algum convite, por mim tudo bem, não tenho qualquer problema em andar com um leão ou um dragão. Eu também gosto imenso da académica. Portanto, muito bem. E o que eu estava a dizer, não quer dizer que um dia não venha a andar nos carros, mas eu tenho tantas saudades daqueles carros das Nissans Navaras que faziam o troféu. Isso é que era a verdade da coisa, portanto, que tinham problemas, que não tinham aquela eletrónica toda, que era um carro que as pessoas viam robustez, que se compravam carros, se calhar, por se ver aquela carrinha que era robusta. Aquele troféu foi um êxito, o troféu Mel Bryan. Portanto, eu tenho saudades dessas coisas, dos terranos. Será, no fundo, um T2, T8? Será aquilo que hoje em dia tem esse espírito? Que é verdade do todo o terreno. Hoje em dia, aquilo dos outros parecem uma Fórmula 1. Fórmula 1, de umas coisas... Um rally, um carro de rally. Iguais, não é? Aquilo é tudo igual, só muda o emblema, os motores, é tudo a mesma coisa, e depois dizem que é uma marca e depois aquilo não tem lá nada. Aquilo, para mim não faz... nunca gostei assim. É a mesma coisa. Eu, se puser o António Maio com uma 125, eu se calhar sei que o António Maio, se não ganhar, anda lá perto de ganhar, não é? Mas se puser o João Ramos ou o João ou o Torém, no T2 eles nunca vão conseguir ganhar a uma geral, não é? Pronto, é essa verdade esportiva que... Há alguns que nos deixam na dúvida, só fazendo esse desafio de experimentarem que era capaz... Pronto. Mas não, estou sempre aberto. A coisa que eu mais gostava de fazer era mesmo um Dakar. Onde quer que seja. América do Sul, Arábia Saudita, Portugal... Gostava mais de começar a ser em Lisboa. Eu tive um projeto... Mas sertões, porque há muita gente hoje em dia que já desmistificou um bocadinho a versão Dakar com estas viagens de marketing, podemos dizer, e que continuam a preferir, no caso concreto, os sertões, que continua a ser aquela competição que vai buscar Thierry Sabine, o espírito de Thierry Sabine. Não sei, é o que me dizem, eu não tenho essa experiência, não posso dizer. E a dureza dos sertões, pelo que nós vimos nas imagens, aquela dureza, todos a navegar e a conduzir, e o calor e... o pó, é muito aventureiro, e passar nas populações, passar nas aldeias, que era o espírito de Thierry Sabine, não é? Porque nessa altura tinha uma parte humanitária também muito grande, não é? Ajudou muitas populações e muitas aldeias. Já ficaram aqui as ideias. Ricardo, então vamos terminar perguntando-lhe eu, como faço sempre aos meus entrevistados, se há alguns agradecimentos que quer deixar para quem torna possível esta sua aventura, viver este que acaba por ser o sonho de estar no todo o terreno. Sejam pessoas, sejam patrocínios, sejam empresas. Há aqui alguns agradecimentos que queira deixar, já mesmo para os finais desta nossa conversa, como se costuma dizer aqui no Alentejo.
Pronto, quero agradecer ao André pelo convite que me fez, ao André Rodrigues, né, de estar com ele, que estou agora também aqui nesta entrevista. Dar os parabéns à Federação de Motociclismo por conseguirem ter um campeonato deste. Dar a minha opinião que não mexam muito nas coisas, deixem estar as coisas. Às vezes, quanto mais mexemos e mais queremos inovar, pioramos as coisas. Um agradecimento a todos aqueles nossos patrocinadores que ao longo destes anos nos permitiram alcançar estes 2 campeonatos nacionais de T2 e aos nossos preparadores também, tanto a Franco Sport como o Jorge Rego e agora a SGSK, que sempre fizeram tudo para que os nossos carros estivessem bons e conseguíssemos fazer bons resultados. E venham lá desse para mostrar a esta gente toda como é que se anda com um carro elétrico. Será assim? Vamos lá ver se ele depois tem autonomia. A nossa questão é... Levam as tais baterias, os powerbank dos telemóveis e liga-se lá para fazer o final. Muito bem. Ricardo Porto Nunes, agradecer a simpatia, a disponibilidade, esse bom espírito que me ajuda bastante aqui neste meu trabalho, entre aspas, de fazer esta entrevista. Desejo que se mantenha esse espírito alegre. Desejo também que tudo corra bem a nível, neste caso, da carreira, daquilo que ainda falta vir por aí. E quem sabe encontramos por aí numa corrida ou outra, por exemplo, a correr em casa. Passo lá depois por casa e vou buscá-lo para irmos a pé para o troço. Ricardo, uma boa noite, muitas felicidades e também parabéns por essa carreira, de facto, bem recheada de bons momentos. Um grande abraço, Ricardo. Um abraço, obrigado.